Se você tem uma rotina definida, bonitinha, redonda com o seu time, e você e o seu time têm disciplina para executar essa rotina organizacional, é impossível vocês não alcançarem o objetivo de crescimento de 2026. Então, gaste um tempo para definir rotinas e rituais que vão levar o seu negócio ao objetivo que você espera, que você almeja. Dependendo do tamanho da sua empresa, você vai precisar formar e desenvolver lideranças. O ideal é que você tenha a cada 10, 15 pessoas falando da nossa realidade. A literatura indica de 8 a 10, mas eu sei que isso é muito difícil na realidade das micro e pequenas empresas. Mas pensando de um time de 10 a no máximo 15 pessoas, tenha alguém que está encarregado daquele time, daquele grupo de pessoas. Faz com que a gente tenha melhoria contínua em um tempo muito menor. Se depender de um líder que acompanha 30, 40 pessoas, o tempo de feedback, de melhoria e de correção de problemas, ele aumenta muito. E aí o seu negócio ele tem uma melhoria lenta, ele fica muito tempo cometendo os mesmos erros. Quanto mais controle você tem do processo, menos você depende de pessoas. Depender de pessoas é um problema, Rayane? Claro que não. Depender de pessoas para o seu negócio ter lucro, sim. Quem tem que ter um negócio na mão é você, que é o dono, que é o empresário, não é o seu colaborador. Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócio. Gente, hoje eu vim com um tema. Vocês repararam que eu tô sozinha hoje, né? Porque hoje não é bate-papo. Hoje a gente veio no clima de aula, tá? E o objetivo desse episódio é a gente esclarecer um pouquinho sobre como crescer o meu negócio em 2026. Isso tem sido uma pergunta que os meus clientes aqui em consultoria, em assessoria, têm feito muito. Rayane, a gente quer crescer esse ano. E aí já fica uma pergunta, o que é crescer exatamente? Porque nem todo movimento significa progresso, tá? E aí quando você pensa que você quer crescer o seu negócio, quando você fala em crescimento, do que exatamente a gente está falando? Porque, por exemplo, crescer em receita, faturamento, é um ponto. E é um ponto muito importante também. Mas não quer dizer que isso vai crescer a sua margem de lucro. Por isso que o ponto central da gente discutir crescimento de negócio em 2026 é a gente entender todas as variáveis que estão envolvidas nesse processo para que esse crescimento realmente aconteça aí na sua empresa. Então, para a gente entender como é que a gente faz para o negócio crescer, o primeiro ponto é a gente entender quais são as variáveis que compõem esse crescimento. Primeiro ponto é a gente pensar em todo o processo de gestão de fluxo de caixa da sua empresa. Então, como que está o caixa do seu negócio? Segundo ponto, quais são as operações ou qual é a operação que envolve esse crescimento de caixa ou esse fluxo de caixa, tá? Como ele acontece. O terceiro ponto, e eu digo que é o pilar que é mais desafiador aí para o gestor, para o dono da empresa, são as pessoas. E o quarto ponto, gestão, tá? Então, para a gente pensar nessas variáveis, antes a gente precisa fazer um diagnóstico do seu negócio. Em consultoria, todo bom consultor, ele inicia um processo, um trabalho dentro da empresa com um diagnóstico. O diagnóstico é o momento que a gente tira uma fotografia da sua empresa. Então, pensa comigo, como que está a minha empresa hoje? Qual é o histórico que a minha empresa traz? Qual é o contexto que essa empresa carrega? Essa foto, essa fotografia que a gente vai tirar, vai permitir a gente perceber os detalhes que a gente não está olhando no dia a dia por conta do fluxo do negócio. Então, quando você pega, por exemplo, uma fotografia antiga, sabe? Quando a gente olha aí uma foto quando a gente era criança ou dos nossos filhos menores, a gente consegue reparar os detalhes. Nossa, olha como é que era o cabelo dela. Nossa, olha como é que tá o sorriso. Olha como é que ela olha como ela olhava para a câmera, olha como ela se comportava. Então, a fotografia ela permite de maneira estática a gente avaliar tudo que compõe aquele negócio. E o diagnóstico é exatamente essa fotografia. E como que eu faço, Rayane, um diagnóstico na minha empresa? Então, a primeira parte para a gente fazer um diagnóstico é a gente entender que não precisa reinventar a roda. Existe uma ferramenta chamada análise SWOT, que é uma ferramenta onde a gente vai avaliar o ambiente interno da sua empresa e o ambiente externo que ela está inserido. E aí, só para a gente entender esse contexto que diferencia os dois. O ambiente interno é tudo aquilo que está dentro da empresa e que você, como gestor, tem controle
e consegue fazer a alteração. Então, por exemplo, o seu colaborador faz parte do ambiente interno, os seus processos faz parte do ambiente interno, né? Os preços que você pratica, os produtos que você comercializa, a estrutura física, digital e estrutura de organização da sua empresa, tudo isso faz parte do ambiente interno. Então, o conceito de ambiente interno é tudo aquilo na sua empresa que você consegue controlar, que você consegue gerenciar e que você consegue alterar, tá? Então, isso compõe o seu ambiente interno. Como que eu faço o diagnóstico do ambiente interno, Rayane? Primeiro ponto, equipe, pesquisa de clima. Tá? Tira um momento para conversar com o seu time, para entender como que eles estão avaliando o negócio. Tem 2 perguntas que eu acho perguntas chaves que eu sempre coloco na pesquisa de clima dos meus clientes. Primeiro, o que a gente acertou em 2025, por exemplo, né? Se a gente está falando do ano anterior. O que a minha empresa acertou em 2025? O que a gente acertou em 2025? Então, você abre um canal para o colaborador ver e entender o que deu certo, o que foi legal, né? O que funcionou. E a pergunta que todo mundo teme, o que a gente fez errado, ou o que não deu certo, o que não funcionou em 2025? Que aí é o espaço para o colaborador fazer crítica, né? Mostrar onde a gente errou. Por quê? Porque ele, na percepção de quem está de dentro e fazendo a empresa acontecer, vai trazer aos seus olhos aquilo que você não está percebendo, né? Os pontos críticos do negócio que às vezes a gente está deixando passar porque a gente não está dentro da operação, vivendo a operação como nosso colaborador. Então, essas 2 perguntas são exemplos de perguntas que a gente pode inserir na pesquisa de clima. Uma dica que eu dou para a sua pesquisa de clima: coloque perguntas abertas e perguntas fechadas. Por quê? A pergunta fechada, que você gera opção, permite que você metrifique e tenha ali um número para indicar o grau que está, né, o clima organizacional da sua empresa. Então, perguntas de como você avalia de 1 a 10 a gestão, né? Ou como você, de 1 a 10, indicaria essa empresa para um parente ou um amigo trabalhar? São perguntas fechadas que permitem você metrificar e quantificar como é que está o clima do seu negócio. E perguntas abertas, como essas que eu falei: o que a gente acertou? O que a gente errou? Né? Como você avalia a gestão? Como pergunta aberta, você permite que o colaborador traga particularidades que você não consegue identificar, tá? Essa pesquisa de clima você pode fazer em um formulário online. O colaborador, ele não precisa se identificar. E é muito interessante que a gente deixe esse espaço aberto justamente para o seu colaborador se sentir à vontade para falar o que ele realmente pensa. Lembre-se que essa ferramenta não é uma ferramenta de punição, é uma ferramenta de coleta de informação, tá? Então, não tente rastrear quem disse isso ou levar para o lado pessoal uma opinião do seu colaborador. Então, pesquisa de clima é uma forma da gente identificar ambiente interno, pesquisa de satisfação com o cliente é uma forma da gente identificar ambiente interno e, principalmente, análise histórica de dados, registros e informações da sua empresa. Então, por exemplo, histórico de faturamento mês a mês, histórico de margem de contribuição, despesas administrativas, margem de lucro líquido mês a mês, né? Os dados que você tem de quantidade de clientes atendidos, nível de conversão, ticket médio, todos esses dados, todas essas informações, elas compõem o diagnóstico do ambiente interno do seu negócio. Depois que a gente fez esse diagnóstico do ambiente interno, a gente vai para o diagnóstico do ambiente externo, tá? E aí, você pode analisar o concorrente, o seu fornecedor, a legislação específica que está mais próxima da sua empresa, do seu negócio, o comportamento de mercado e as tendências do mercado que você está inserido. Então, por exemplo, tem uma empresa que eu atendo, que é uma empresa de aluguel de roupas de festa, masculino e feminino. Ela precisa estar muito sensível às tendências de moda para o próximo ano, por exemplo. Qual é a cor do ano? Porque, geralmente, a cor do ano vão ser as cores que as madrinhas, né, vão usar como madrinha de casamento, vão ser as cores que as formandas vão tentar ou vão priorizar usar nas formaturas. Então, são opções que ela tem que ter em tamanhos diferentes, né, em modelos diferentes de uma mesma cor. Por quê? Porque é a cor do ano, é a cor que tende a vir com mais força nos aluguéis de roupa.
Então, isso é uma variável do ambiente externo que ela, quanto gestora, quanto empreendedora, não tem controle, mas que ela precisa monitorar. Então, esse diagnóstico do ambiente externo vai trazer essa fotografia de como que está o mercado. O ambiente externo é aquilo que a gente não tem controle, tá? Mas que influencia ou afeta diretamente o nosso negócio. Por isso a importância de estar atento e de monitorar. Então, eu fiz o diagnóstico do ambiente externo e do ambiente interno usando a ferramenta de análise SWOT, que é nada mais do que a gente pegar o ambiente interno, depois que eu fiz essa análise dos dados e definir quais são as minhas forças do ambiente interno. Então, com base no seu diagnóstico com o colaborador, com o cliente, você viu que, por exemplo, a qualidade é um ponto forte da sua empresa. A sua empresa tem um padrão de qualidade acima da média do mercado. Então, isso é uma força, entra ali no ambiente interno como uma força do seu negócio. Outro ponto que é um destaque é o nível de comprometimento do seu time. Você tem um alto grau de comprometimento e envolvimento do time na execução das tarefas do negócio. Isso é um excelente ponto forte para você colocar dentro do seu diagnóstico de análise do ambiente interno. E aí, quando a gente vai para o ambiente externo, quais são as forças ou quais são as oportunidades que existem nesse ambiente que eu posso aproveitar? Então, uma tendência é a gente ter a aula da saudade como um evento social. Antes, a aula da saudade ela era feita dentro da sala de aula com professor e aluno. Hoje, a aula da saudade é também uma festa, um evento. E aí, essa empresa de aluguel de roupas de festa pode trazer opções mais básicas que se encaixam num evento como a aula da saudade para ela aproveitar essa tendência, já que a aula da saudade também virou um evento, tá? Então, isso é um exemplo de oportunidade. Como a gente também tem a ameaça. O que é a ameaça? Ameaça, por exemplo, é a tendência do mercado de que os casamentos se tornem eventos sociais mais enxutos, né? Uma tendência é a gente fazer eventos para um número menor de pessoas, um evento intimista. E isso afeta o aluguel, por quê? Porque o número de convidados diminui, o número de madrinhas diminui. Então, isso é uma ameaça do mercado, né? E ela precisa se preparar para isso. Então, entende que esse diagnóstico ele vai fazer uma análise de tudo aquilo que pode, de alguma maneira, afetar o seu negócio. Eu não indico que você pense em crescimento, pense em estratégia, sem antes pensar em como que está o contexto do seu negócio. Porque tudo, gente, depende de contexto, tá? As empresas, elas precisam entender que, independente do segmento, do porte ou da situação que essa empresa está, o contexto é o que vai definir como ela vai se comportar para atingir algum objetivo. Então, por exemplo, se nesse contexto, por meio do diagnóstico, eu descobrir que o meu time não está engajado, esse é o primeiro ponto, é o ponto mais urgente, é o ponto mais sensível que eu preciso trabalhar no negócio para que a gente consiga atingir um resultado. Não adianta eu querer crescer a minha empresa e não ter um time envolvido para isso. O meu nível de rotatividade vai ser alto, o meu grau de produtividade vai ser baixo, eu não vou conseguir que esse time trabalhe junto comigo para atingir o objetivo da empresa, tá? Então, eu fiz o diagnóstico, entendi o momento atual da minha empresa, aí eu faço o que a gente chama de estratégia, que é um nome que ficou popular, né? Ficou até meio gourmetizado, é pop falar em estratégia hoje, mas a estratégia nada mais é do que o que eu quero e qual caminho eu vou utilizar para chegar nesse objetivo. Então, o que a minha empresa quer? A minha empresa quer, em 2026, melhorar a margem de lucro. A gente está com a margem de lucro de 20% e a gente quer que em 2026 a margem de lucro da empresa seja de 25%. Então, a gente está falando de aumentar em 5% a proporcionalidade da margem de lucro em relação ao faturamento dessa empresa. Como que a gente faz isso, Rayane? Esse como é a estratégia do negócio. Porque, vejam bem, aumentar a margem de lucro pode significar que eu vou fazer um orçamento base zero para identificar e qualificar todos os custos que tem na minha empresa, todas as saídas que tem, todas as despesas que tem. Então, eu vou vir para dentro do negócio, eu vou enxugar a minha operação, eu vou trabalhar em cima de todas as saídas, todas as despesas, todos os gastos, todos os custos, para que a gente consiga enxugar ao máximo e dali tirar o aumento de margem. Esse é um caminho, e é um excelente caminho, diga-se de passagem. Outro caminho que a gente pode ter
é aumentar o nosso faturamento. Então, eu entender, dentro da minha capacidade produtiva atual, quanto que eu ainda posso produzir. Um exemplo claro, uma padaria. Uma padaria que tem uma capacidade de fabricar 1.000 pães por dia. Então, com o mesmo forno, com a mesma equipe, padeiro, atendente, ela consegue fazer e vender 1.000 pães por dia. Só que hoje, dentro do histórico que ela tem, ela já entendeu que ela faz uma média de 600 pães por dia. Então, ela tem aí uma variação de 400 pães que ela pode vender, fabricar e vender, sem precisar aumentar a estrutura e os custos fixos do negócio. Isso, gente, a gente chama de alavancagem, tá? Ela consegue alavancar o faturamento do negócio sem precisar aumentar a estrutura e sem precisar aumentar a equipe. Com isso, ela também consegue aumentar a margem do negócio. Então, a gente pode aumentar a margem de lucro da empresa pelo caminho interno, enxugando a operação, entendendo aonde que tem brecha, aonde que a operação está inchada, ou ela pode ir para fora. Como que eu posso vender mais? Como que eu posso aumentar o número de clientes no meu negócio? Como que eu posso aumentar o ticket médio do meu cliente no negócio? Então, o cara vem e compra pão, mas ele poderia comprar pão, queijo, presunto, leite, manteiga. Então, o que eu tenho que fazer hoje para que o público que já frequenta o meu negócio aumente o ticket médio? Compre mais, né? Deixe mais dinheiro dentro da minha empresa. Também é uma excelente forma de aumentar a margem, tá? Então, vamos repassar aqui. Para a gente fazer crescimento, primeiro, entender o contexto do negócio. Como que eu entendo o contexto? Fazendo um bom diagnóstico do ambiente interno e do ambiente externo da empresa. Depois, com base nessa fotografia, nesse diagnóstico, o que eu quero para minha empresa em 2026? Eu quero crescer o meu negócio? Perfeito. Se eu quero crescer, como? Para onde? O que exatamente eu quero crescer? Quero crescer número de clientes, quero crescer a abrangência de atendimento, quero crescer portfólio de produtos, quero crescer em margem de lucro líquida, quero crescer em margem de contribuição, quero crescer em faturamento. O que eu quero crescer na empresa, tá? Então, o que eu quero para minha empresa? Eu quero crescer, eu quero estruturar, eu quero melhorar a margem de lucro e qual o caminho que eu vou usar para chegar nesse ponto? Depois que a gente fez esse dever de casa, aí sim, vamos aos 4 pilares que vão te ajudar a crescer o seu negócio em 2026. Primeiro pilar, caixa, fluxo de caixa. Já vamos começar falando em dinheiro, tá? Quando a gente pensa no fluxo de caixa, às vezes o empresário, empreendedor, principalmente aquele pequeno que não tem uma gestão financeira mais apurada, ele acha que se ele comprar 10 canetas a R$2 e vender essas 10 canetas a R$5, ele já está tendo aí um resultado, uma margem de lucro. E ele está errado? Às vezes não, tá? A gente está comprando a 2, vendendo a 5, está tendo um bom resultado. Contudo, não é só o custo de compra que deve ser considerado na hora de desenhar esse preço de venda do produto. A gente tem que considerar todas as despesas que estão inerentes a esse negócio, equipe, aluguel, estrutura interna e aquilo que fica, que a gente fala que é o bichinho escondido, que ninguém vê, é o furo no balde, tá? Que é a forma com que funciona o fluxo do seu caixa financeiro da empresa, tá? Você compra essas 10 canetas à vista. Então, você comprou 10 canetas a R$2, você tirou do caixa R$20 ali na hora para pagar as 10 canetas, porque o seu fornecedor só te vende à vista. Contudo, você vai colocar essas canetas em estoque e você não vai vender as 10 canetas de uma vez. Talvez você demore 2 meses para vender as 10 canetas, que você já pagou, já saiu o dinheiro do seu caixa e essas canetas estão em estoque. E quando você vai vender, você não vai praticar a mesma forma de pagamento que o seu fornecedor pratica com você. Provavelmente você vai dar prazo para o seu cliente. Imagine que você dá 30, 60, 90 dias para receber dessa caneta, tá? Os seus custos operacionais, eles estão rodando, as suas despesas operacionais, elas estão rodando, aluguel, água, luz, telefone, colaborador, folha de pagamento, enquanto você está esperando para receber o dinheiro dessa caneta. E depois que você vendeu essas canetas, mesmo tendo 30, 60 e 90 para você receber, você precisa repor o seu estoque para você continuar tendo fluxo de venda dentro do seu negócio.
Então, a gente fala que esse é o principal furo do balde. Então, a empresa tem movimento, mas não tem progresso. A empresa tem movimento, tem faturamento, vende, mas não sobra dinheiro no caixa. Por quê? Porque você não está gerindo bem o seu capital de giro para manter o seu fluxo operacional funcionando enquanto tem o retorno do dinheiro que você deveria receber, né? Então, tá ali no contas a receber, tá no cartão de crédito, e a gente começa a cair em alguns erros, que é, por exemplo, antecipar cartão de crédito para ter fluxo de caixa, para ter dinheiro no caixa, para honrar com os compromissos. Começa a pagar boleto atrasado, e aí você tem multa, tem tarifa, e tudo isso vai te roubando margem. Então, o primeiro pilar para o seu negócio crescer de maneira sustentável e consistente em 2026 é: preste atenção no seu fluxo de caixa, tá? Prestei atenção, cuidei do meu fluxo de caixa. Segundo pilar, a sua operação. O que é a operação do seu negócio? É a maneira que é feito o objetivo fim da sua empresa. Então, pensando numa pizzaria, por exemplo, né? A pizzaria, ela tem a operação interna, que é a fabricação da pizza, todo o processo de fazer a pizza, montagem, né? A fazer a massa, montar a pizza e assar a pizza. E ela tem a operação de venda, que é o atendimento, o serviço e todo o contexto ali de quando o cliente entra na empresa, compra a pizza e depois ele vai embora. Então, essas duas operações, elas trabalham meio que em sinergia. Só que existe um processo antes, por exemplo, a fabricação da massa. A minha pizzaria deixa a massa pronta. A minha pizzaria deixa todos os recheios prontos. E essa operação que antecede a venda, ela precisa estar muito ajustada. Geralmente, as empresas deixam dinheiro na mesa, as empresas estão perdendo dinheiro por causa de operações inchadas, operações infladas, que não precisavam estar acontecendo da maneira com que acontecem, mas não tem processo claro, definido de como tem que ser feito, tá? E aí, um detalhe faz diferença. Quando a gente olha para a operação do nosso negócio, a gente tem que pensar em dois pontos fundamentais. Primeiro ponto, eficiência. Eu estou fazendo da melhor maneira possível, gastando o mínimo de recurso? Então, olhe para a operação do seu negócio e aí a gente está falando serviço, indústria, comércio, tudo isso se aplica a essa mesma premissa. Fazer o melhor que você pode com o menor recurso possível. Esse recurso envolve tempo, dinheiro e pessoas, tá? Então, às vezes, você tá com uma operação que tá com 4 pessoas, mas 3 seriam suficientes se os processos estivessem arranjados. Às vezes, você tá fazendo estoque para 4 dias, só que você poderia fazer estoque para 2, gastando menos espaço, tendo um fluxo de rotatividade de insumos muito melhor, muito maior e mantendo o mínimo possível de dinheiro parado dentro da sua empresa, tá? Então, quando a gente olha para a operação, tudo aquilo que você tá como furo no balde, tudo aquilo que você poderia estar fazendo de forma mais eficiente, de forma mais cuidadosa, tá? E o segundo ponto, depois da eficiência, é quais são as etapas desse processo. Quanto mais controle você tem do processo, menos você depende de pessoas. E aí, depender de pessoas é um problema, Rayane? Claro que não. Depender de pessoas para o seu negócio ter lucro, sim, tá? Quem tem que ter um negócio na mão é você, que é o dono, que é o empresário, não é o seu colaborador. Então, tem muitas empresas que o negócio está completamente na mão da equipe. Se uma pessoa sai, a empresa fica completamente desestruturada, até a gente recuperar ali o fôlego. Para isso não acontecer, precisa ter processo claro, fluxograma de atividades, quanto tempo é gasto em cada etapa, qual é o tempo médio, qual é o recurso médio que é gasto naquela etapa, qual é a capacidade produtiva do meu negócio, né? A gente está dentro da capacidade produtiva, o que eu posso fazer hoje para chegar o mais próximo possível da nossa capacidade máxima, né? Daquilo que a gente pode realmente produzir ou daquilo que a gente pode realmente fazer. Então, essa é a análise da operação. Como que eu faço para mapear minha operação, Rayane? Não tem um jeito melhor do que uma análise focal. É você ir para dentro do negócio, ir para dentro da operação, para o dia a dia da operação e mapear exatamente como é feito cada coisa. Depois que você mapeou como é feito cada coisa, aí você volta entendendo quanto tempo gasta e se a gente fizesse de maneira diferente, tá? Questionar o que já é feito.
é a forma mais eficiente de você melhorar um processo dentro da empresa. Então, caixa, ok. Operação, processo, ok. Terceiro pilar, pessoas. E aí, eu gosto de dizer que esse pilar é o único pilar que ele tem que estar sendo monitorado e acompanhado todos os dias. Porque quando a gente fala de pessoas, hoje a gente está nesse nível, amanhã pode acontecer alguma coisa, uma mudança no clima, uma alteração, problemas pessoais que vai mudar ou cair ou aumentar o nível de produtividade do seu time. Então, o maior trabalho do gestor, do empreendedor, do líder, é estar muito perto do time, é gastar tempo acompanhando o time, tá? O fator que determina o resultado das pessoas é a cultura do seu negócio. E essa cultura tem que vir de cima para baixo. Quais são os valores? Qual é a missão? Qual é a razão de ser? Quais são as rotinas? Quais são os rituais? Qual é a cultura do seu negócio? O que o seu negócio respira? Do que esse negócio é feito? Isso tem que estar muito claro para as pessoas. E a partir do momento que você tem isso definido, você precisa trazer pessoas que estão alinhadas a essa cultura, tá? Alinhadas aos valores. É como um casamento. Se a gente tem um marido e uma mulher que pensam de maneira diferente, um gosta de praia, outro gosta de frio, de viagem em campo, um é noturno, outro é diurno. Vai funcionar? Pode até funcionar, mas vai ter conflito o tempo inteiro. Então, quanto mais a gente traz pessoas alinhadas à cultura do negócio, mais sinergia a gente tem e ganho de produtividade a gente tem em resultado, tá? Então, o ponto em pessoas é gaste tempo com o seu time. Gaste tempo com o seu time dando feedback, falando para eles aonde eles estão errando, falando para eles o que você espera e qual é o comportamento que ele precisa ter para que esse objetivo do negócio seja alcançado. E outro ponto importante sobre o seu time é, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai precisar formar e desenvolver lideranças, tá? O ideal é que você tenha a cada 10, 15 pessoas falando da nossa realidade. A literatura indica de 8 a 10, mas eu sei que isso é muito difícil na realidade das micro e pequenas empresas. Mas pensando de um time de 10 a no máximo 15 pessoas, tenha alguém que está encarregado daquele time, daquele grupo de pessoas. Alguém que vai estar com um olhar mais atento ao comportamento, que vai conseguir dar um feedback mais próximo, que vai conseguir corrigir em tempo real algum erro, alguma coisa, tá, que está acontecendo. Isso daí faz com que a gente tenha melhoria contínua em um tempo muito menor. Se depender de um líder que acompanha 30, 40 pessoas, o tempo de feedback, de melhoria e de correção de problemas, ele aumenta muito. E aí o seu negócio, ele tem uma melhoria lenta, né? Ele fica muito tempo cometendo os mesmos erros, tá? Então, tenha lideranças e dê feedback para o seu time, para que você consiga se aproximar o mais rápido possível do objetivo do seu negócio em 2026. E por último, e o meu pilar preferido, gestão, tá? Então, a gente cuidou do caixa, a gente cuidou da operação, cuidamos do time, das pessoas, agora a gente tem que acompanhar esse negócio. A gestão, gente, é o arroz com feijão. É o backstage, são os bastidores do seu negócio. Aquilo que precisa ser feito de maneira corriqueira, rotineira, diariamente, para que o resultado aconteça. Eu estou num processo, tá, de acompanhamento com nutricionista, com médico do esporte, esse rolê todo aí, porque a gata aqui quer ficar magrinha em 2026. Todo mundo tem o seu objetivo, eu tenho o meu, é esse, né? E aí uma coisa que eu acho muito bacana é que lá na clínica que eu tô fazendo acompanhamento, eles permitem que você faça a biopedância semanal, né? Você vai ter que ver toda semana o tamanho do prejuízo para você não se esquecer dos objetivos. Mas o médico perguntou para mim, você não tá fazendo a biopedância toda semana? E eu sou uma pessoa que acredita muito no processo, né? Ele me deu uma dieta, ele me deu uma suplementação, me deu uma meta de treino, me deu uma meta de sono. Se eu estou seguindo essas etapas, é impossível eu não alcançar o resultado. E no seu negócio não é diferente, tá? A gente precisa ter uma rotina clara. Se você tem uma rotina definida, bonitinha, redonda com o seu time, e você e o seu time têm disciplina para executar essa rotina organizacional,
É impossível vocês não alcançarem o objetivo de crescimento de 2026. Então, gaste um tempo para definir rotinas e rituais que vão levar o seu negócio ao objetivo que você espera, que você almeja. O que seriam essas rotinas, Rayane? Uma que eu gosto muito é um alinhamento semanal com os líderes ou com as pessoas, com os pontos relevantes, as pessoas relevantes, os setores relevantes que estão envolvidos dentro do objetivo do negócio. Um alinhamento semanal, 30, 40 minutos é suficiente. Senta, onde a gente está, o que a gente vai fazer essa semana, o que precisa ser feito para a gente chegar aqui. E aí, toda semana a gente vai conseguindo acompanhar e ver esse resultado sendo construído, tá? Alinhamento, como o nome já diz, é para a gente falar aquilo que está saindo fora do objetivo, tá? Pra gente falar daquilo que não tá dando certo, pra gente falar do que vai ser feito. É muito legal quando a gente fala de resultados que passou, mas tenha outro canal para isso. Então, essa semana eu fiz isso. Tenha talvez um grupo no WhatsApp ou um alinhamento na sexta-feira mais curtinho, só para falar do que foi feito. Agora, esse alinhamento é alinhamento de ações previstas, tá? Daquilo que ainda vai ser feito, daquilo que precisa ser feito, para a gente conseguir ajustar. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito na rotina. Outra coisa que eu gosto muito na rotina é a gente ter big numbers, que a gente acompanha semanalmente, diariamente. Então, no seu negócio, números que são muito importantes, que a gente considera como big numbers. Faturamento, margem, ticket médio, conversão, número de atendimentos, saldo de estoque. Então, acompanhar esses números diariamente ou pelo menos semanalmente vai fazer com que você esteja muito atento quando o caminho que você está seguindo está te desviando do objetivo principal do negócio. Então, acompanhe esses números, tenha esses indicadores e, principalmente, tenha uma rotina clara e definida com seu time. Agora, você é o gestor, você é o empreendedor. Se você não tem disciplina para seguir uma rotina junto com o seu time, não espere que o seu time vai fazer isso, tá? Principalmente em micro e pequena empresa, o empreendedor, o gestor, ele precisa entender que ele é a bússola do negócio. Se ele não está fazendo, se ele não está acompanhando, muito difícil o seu time fazer e acompanhar. Então, tem que começar por você como gestor, como empreendedor. O negócio é seu, o objetivo é seu, o seu time está comprando a ideia. O mínimo que você pode fazer é fazer junto com eles, tá bom? Então, isso é uma das obrigações que estão inerentes a ter um negócio. Ter um negócio é um dos melhores e mais lucrativos investimentos que existem. Mas o risco, ele acompanha a margem de resultado, tá? Então, você precisa estar muito atento, porque se der errado, o risco ele é proporcional ao resultado. Por isso que você precisa estar acompanhando muito de perto o seu negócio, tá bom? Existe uma falácia aí no mercado, virou moda falar que o gestor, o empreendedor, ele tem que sair do operacional. Muito pelo contrário, eu gosto de uma frase da Cris Junqueira, fundadora do Nubank, CEO do Nubank, que ela fala que o operacional é estratégico. Eu acho isso fantástico. E realmente a operação é estratégica. Você precisa estar perto do seu negócio. Você precisa ter um tempo para visitar e conversar com o cliente. Você precisa ter um tempo para conversar e acompanhar o seu colaborador, né? Ir lá e visualizar como é que está sendo feito a empresa, para que você consiga corrigir. E para que esse objetivo de crescimento do seu negócio, ele aconteça. E se você precisar de mais dicas, é só acompanhar a gente nos bastidores aqui, que a gente vai estar aqui para falar e para compartilhar com vocês. Segue o canal, acompanha a gente aqui no Spotify, compartilha esse episódio com outros empresários que precisam saber como crescer o negócio em 2026. Um beijo, tchau!